Neste ano, nós estamos comemorando 70 anos da publicação do romance Paulo e Estevão. E é muito importante nós lembrarmos que esta é considerada a obra-prima de Chico Xavier como médium. Ou seja, é muito importante destacarmos que Emmanuel, ao escrever Paulo e Estevão, ele teve um objetivo. E o objetivo não foi meramente recuperar aí informações históricas. Ou seja, ele nos faz ou nos remete a uma reflexão sobre a atualidade em que nós vivemos. Quando nós falamos sobre o livro, sem dúvida nenhuma temos que prestar uma homenagem a Chico Xavier, que é o maior médium de nossa civilização e que num período de 92 anos de existência física, 75 anos de labores espíritas, deu o grande exemplo da simplicidade, da humildade e da fidelidade à obra de Kardec e à obra de Jesus. E seguindo, sem dúvida nenhuma, aquela proposição feita pelo seu orientador Emmanuel, em 1931. E quando nós falamos de Chico Xavier, e ele é sempre homenageado, como recebeu agora aí a grande homenagem, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, nós evocamos aqui uma resposta que ele deu a uma entrevista quando se comemorava os 50 anos da mediunidade dele. Aliás, ele não saiu de Uberaba, ele ficou no seu trabalho. As pessoas que foram até lá, o entrevistaram, conversaram com ele. E ele disse o seguinte: sou sempre um Chico Xavier lutando para criar um Chico Xavier renovado em Jesus. E pelo que vejo, está muito longe de aparecer como espero e preciso. Nós temos a certeza que hoje, se ele fosse entrevistado sobre o fato dele ter sido escolhido o maior brasileiro de todos os tempos, ele responderia de uma forma muito simples, que ele estaria se esforçando para ser um servidor do Cristo. Por isso que a Federação Espírita Brasileira rende homenagem a Chico por ser um divisor de águas no movimento espírita de nosso país. E por ocasião dos 70 anos de Paulo e Estevão, foi lançada essa apresentação especial, um suplemento de Reformador, evocando dois momentos significativos na obra literária mediúnica de Chico Xavier e relacionados com o mês de julho. 8 de julho de 1932, o lançamento de Parnaso de Além-Túmulo, sua primeira obra psicográfica, uma obra marcante. 10 anos depois, período curtíssimo, vem à lume a sua obra-prima, Paulo e Estevão, julho do ano de 1942. Chico é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo e fonte de subsídios para as nossas análises e para os nossos estudos espíritas. Daí a razão desse seminário ter sido montado neste ano. Os trabalhadores espíritas e os primeiros cristãos à luz da obra Paulo e Estevão. E quando nós falamos sobre essa obra, é muito importante destacarmos alguns episódios relacionados com o lançamento do livro, as primeiras repercussões que ocorreram. E para isso nós seguiremos, inclusive, uma metodologia bastante simples, baseada em algumas perguntas que nos facilita o entendimento do conjunto do significado do lançamento dessa obra. Quem edita? A Federação Espírita Brasileira, desde 1942. E já foram mais de 600 mil exemplares disponibilizados ao grande público.
Isso significa que um número considerável de leitores já manusearam o livro, porque a cada exemplar que passa de pessoas para pessoas, de casa para casa, ou presente em várias bibliotecas, ou seja, ensejando oportunidade para muitos leitores. Na sua primeira edição, nós temos aí na ortografia antiga, Paulo e Estevão, e destacando episódios históricos do cristianismo primitivo. Aliás, a Biblioteca de Obras Raras da FEB, lá em Brasília, está mantendo uma exposição com todas as capas de todas as edições do livro Paulo e Estevão. Onde, quando e como foi escrito esse livro? E aí surgem fatos muito interessantes que vale a pena nós destacarmos. Chico Xavier era um jovem médium na época. Nós lembramos que quando ele psicografa Paulo e Estevão no ano de 1941, ele estava com 31 anos de idade e era funcionário da Fazenda Modelo. Nessas condições, um funcionário bastante simples. Ele era o datilógrafo, uma função que nem existe hoje em dia. E trabalhava na Fazenda Modelo, que era uma dependência do Ministério da Agricultura. Tinha como chefe Dr. Rômulo Joviano, um homem que para a época tinha uma diferenciação muito grande, porque já era especialista em zootecnia lá na Inglaterra. E Rômulo Joviano, tornando-se espírita e conhecendo de perto Chico Xavier, era ao mesmo tempo que o seu chefe, mas também, eu diria, um pai espiritual e um protetor de Chico Xavier. Nessas condições, ele não permitia que Chico, no horário de expediente, recebesse visitas, não permitia que ele dialogasse com outras pessoas, e o que é muito correto. Mas ele, conhecendo o potencial de Chico, disponibilizou uma sala no térreo daquela residência do administrador da fazenda, que era ele, para que Chico, nos momentos de lazer, de almoço, até no final do dia, pudesse utilizar aquela dependência. E Chico fez. E ali ele psicografou o romance Paulo e Estevão, no ano de 1941, no primeiro semestre. É importante lembrarmos que essa situação bastante pitoresca, né, da forma como surgiu Paulo e Estevão, e também que Chico, nessa época, como funcionário da fazenda, era uma pessoa, como sempre foi, alegre, espontâneo, e ele aparece com uma roupa escura no extremo da foto, bem gordinho, como era também naquele momento. E numa foto de época também ao lado de Rômulo Joviano. Então, nessas condições é que Chico psicografa o romance Paulo e Estevão. Em razão desse fato, ocorreu uma situação muito importante também e inusitada. No ano de 2008, na Federação Espírita Brasileira, nós imaginamos a possibilidade de propor à atual responsável pela Fazenda Modelo a restauração de alguma daquelas dependências com o objetivo de homenagear Chico Xavier. Qual não foi a nossa surpresa quando nós chegamos à reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, que hoje a Fazenda Modelo é uma dependência da universidade para atividades da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Eles também tinham um projeto, e o projeto que eles tinham se chamava Memória Chico Xavier, em homenagem ao Chico. Por quê? Chico é considerado um funcionário exemplar, ele nunca faltou ao serviço. E foi lembrado e foi premiado à época por essa razão. Então houve uma receptividade total e estabeleceu-se uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, Federação Espírita Brasileira e a União Espírita Mineira para se restaurar os locais de trabalho de Chico
para recuperar, inclusive, a memória e permitir ali alguns eventos e também exposições. E aí vem a grande surpresa, a universidade dá o nome de Espaço Cultural Chico Xavier. Ou seja, um simples funcionário, um datilógrafo, recebe a homenagem de uma universidade estatal. E por quê? Porque ali foi psicografado o romance Paulo Estevam. Tanto que no dia 13 de março de 2010, no ato da inauguração, a FEB entregou a todas as autoridades presentes um exemplar do romance Paulo e Estevam. Emmanuel foi o autor espiritual dessa obra. Quando nós falamos Emmanuel, nós temos que fazer aqui uma distinção, porque nós imediatamente lembramos da figura do senador Públio Lentulus. Porém, ao escrever os seus romances, e isso ele anota principalmente na apresentação de Há 2000 anos, ele não está fazendo como a maneira de pensar e de sentir do personagem da época. Ele está fazendo com a sua visão de agora. Então, é um espírito aí com uma trajetória de quase 2000 anos, com várias vivências, e nessas condições é que ele escreve já desapaixonado daquelas cenas, os fatos que ele vivenciou e todas aquelas ocorrências. Então, o autor espiritual, Emmanuel, ele também, nesse romance, é o único em que ele não é personagem, porque todos os outros ele tem algum momento do livro onde ele está presente. Nessa sequência de romances de Emmanuel, nós gostaríamos de lembrar que eles são muito importantes pela razão de nós encontrarmos subsídios extremamente significativos para a compreensão dos episódios iniciais do cristianismo, desde há 2000 anos até Ave Cristo. Nesse ínterim foi psicografado Renúncia, que tem a ver com uma outra fase de nossa civilização, mas também relata alguns entrechoques, né, de uma série de situações e vivências relacionadas também com o cristianismo. Porém, é importante destacarmos que Emmanuel, ele escolheu a figura de Paulo. Por que ele escolheu a figura de Paulo para homenagear? Na realidade, isso ele relata em uma mensagem psicografada por Chico, no ano de 1940, lá em Pedro Leopoldo. Emmanuel conheceu pessoalmente, embora de uma forma muito rápida, o apóstolo quando ele chegava em Roma, pela Via Ápia, não é? Que a Porta Ápia é a porta sul de Roma, que dava acesso à cidade de todos aqueles que vinham da região sul, que vinham da Campânia. É importante lembrarmos desse relato feito por Emmanuel nessa psicografia de 1940, incluída com autorização de Chico na época, em um livro de um grande amigo dele, Clóvis Tavares. Diz Emmanuel: conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude de provações mais acerbas. Vi uma única vez, quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e que isso ele relata no livro Há 2000 anos. E eu trazia o espírito atormentado. Então esse foi o contato direto, pessoal do senador com o apóstolo que chegava a Roma. Pois bem, em outra parte do mesmo livro, há um trecho também de mensagem psicografada por Chico, de autoria do espírito Neio Lúcio, onde ele diz que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências
afastadas do Cristo e compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo. Ou seja, o senador no mundo espiritual, após a sua desencarnação na destruição de Pompeia, ele teve como um dos seus orientadores a figura de Paulo. E foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o espírito do apóstolo da gentilidade estendeu as bênçãos do seu auxílio ao culto senador romano, quando de sua desencarnação na tragédia de Pompeia, continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências terrenas. Então aí se estabelece o vínculo entre o Espírito Emmanuel e o apóstolo Paulo. Isso é muito importante para nós entendermos alguns fatos, e muito próximos a nós, inclusive aqui no Brasil. Está relatado nesse livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que foi publicado por um efetivo e grande amigo de Chico, Clóvis Tavares, com autorização de Chico enquanto ele estava encarnado. Isso é muito importante, essa distinção, não é? Onde ele diz o seguinte: Emmanuel viveu aqui no Brasil também, na condição de um jesuíta de origem portuguesa, Padre Manuel da Nóbrega, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, e que foi designado pelo rei de Portugal, D. João III, para acompanhar o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que aportou na cidade de Salvador no ano de 1549, com uma tarefa de estabelecer as bases da educação em nosso país. Então essa era a missão de Manuel da Nóbrega como jesuíta. Acontece que ele faz o seu trabalho ali na região de São Salvador e depois desce e chega até o atual litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente, também uma das primeiras cidades do Brasil. Trabalha na proposta de evangelização, na proposta de educação, e resolve um dia subir o Planalto de Piratininga, que era habitado por indígenas, e lá, no dia 25 de janeiro do ano de 1554, ele funda o Colégio São Paulo. Por que ele escolheu o dia 25 de janeiro? Porque é o dia que a igreja comemora o dia do apóstolo Paulo. E aí ele homenageia o apóstolo naquela data e dando o seu nome ao colégio. Nascia, portanto, a cidade de São Paulo. Nessas condições, São Paulo tem ali no seu centro, na região do pátio do colégio, a reconstituição do que teria sido o colégio, o busto em homenagem à Nóbrega, como também azulejos evocando os dois primeiros evangelizadores do Brasil, Nóbrega e seu auxiliar, José de Anchieta. Ou seja, ele estava homenageando o apóstolo Paulo, que tem também um monumento a poucos passos dali na Praça da Sé, em São Paulo, evocando a figura do grande divulgador do Evangelho. Então a cidade e o estado de São Paulo homenageiam o apóstolo. E hoje São Paulo é a quarta metrópole do mundo, a maior cidade do hemisfério sul. E sem dúvida nenhuma tem tudo para ser uma das grandes expressões econômicas e quiçá de uma nova economia no mundo do futuro. É importante lembrarmos que nesse monumento em homenagem ao apóstolo, no pergaminho está escrito: Senhor, que queres que eu faça? Que é aquela frase famosa dita pelo Saulo quando estava caído ao chão, vendo aquela luz e identificando que era o Cristo, às portas da cidade de Damasco. Outro fato que liga e que aparece a relação entre o apóstolo e o Espírito Emmanuel. Vejam, portanto, por que ele homenageia o apóstolo. No romance Paulo e Estevão,
que se desenrola entre o século XVII, início do século XVIII, em Paris e na Espanha, principalmente, nós temos a figura do espírito do senador reencarnado, Padre Damiano, vivendo em Ávila, uma cidade do interior da Espanha. E foi exatamente esse Padre Damiano aquele que orientou uma jovem chamada Alcione, que é a figura central do romance. Então, diz Alcione num diálogo lá de Renúncia: em Ávila nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina. Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus, ou seja, a mediunidade. As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Baseado nisso, o meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico, não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com o auxílio silencioso e invisível do céu. Ou seja, é o estudo do evangélico, mas buscando uma inspiração superior. E neste outro diálogo, no mesmo capítulo do livro Renúncia, capítulo 3, ainda Alcione faz referência a esses estudos feitos com o Padre Damiano, onde ela diz: costumamos, lá na Espanha, explicou a jovem, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Então, era um estudo que se detalhava em um versículo de cada vez. Era o culto doméstico que ela se afeiçoou e aprendeu com o Padre Damiano. E cita, inclusive, o autor espiritual, um trecho de Paulo a Timóteo, que é esse aqui: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esse episódio que nós destacamos no livro Renúncia deu origem à proposta de estudos sistematizados do Evangelho, que foi elaborada por Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira. Ele, utilizando dessa ideia, juntamente com outros companheiros, criou o método conhecido como estudo minucioso do Evangelho, ou popularmente também chamado de miudinho, porque vai esmiuçando versículos do Novo Testamento. E ele se baseia para esse estudo do Evangelho principalmente nas obras de Emmanuel. E aqui nós gostaríamos de destacar a riqueza de subsídios que nós dispomos no Espiritismo, porque são 9 livros de Emmanuel que analisam versículos, trechos pequenos do Novo Testamento. E ele justifica isso na apresentação do livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele compara, inclusive, a um colar de pérolas, né? Onde cada pérola seria um versículo, e que nos interessa ver a pérola, mas também entendermos o conjunto desse significado. Então, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Segue-me e Bênção de Paz, são 9 obras de Emmanuel que esmiuçam o Evangelho de Jesus. Por que Emmanuel escreveu? Além daquela relação estreita que nós começamos a perceber com o apóstolo, vale a pena nós nos reportarmos à apresentação do livro e alguns trechos onde ele deixa muito claro o seu objetivo. Para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa da tradição do plano espiritual. Então ele não está usando apenas comentários retirados da nossa história conhecida, não.
Ele está absorvendo e trazendo para nós informações das tradições do plano espiritual. É muito importante nós checarmos esse dado, porque ele na verdade, ele acrescenta, ele traz dados. E esses dados hoje, mediante pesquisa, estão sendo comprovados. Acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Diz ainda Emmanuel: não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Ou seja, não é um livro de lazer, não é um livro para distração, é um livro para ensejar reflexões. Então, este é o propósito do Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão. Anota ainda o autor espiritual. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Olha, preste atenção. Não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. O que significa isso? Significa que ele destaca o trabalho da cooperação, da equipe. E isso Paulo deixou muito claro, ele nunca trabalhou sozinho. Sempre teve pessoas ao seu lado e várias vezes, em muitas oportunidades, jovens que cercaram-se a Paulo e que empreenderam um trabalho. E agora uma outra revelação importante. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Até agora nós justificamos por que Paulo e agora por que Estevão. Porque o romance se chama Paulo e Estevão. Na realidade, conta Emmanuel que a contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Que cooperação é essa? Quem foi Estevão? Estevão era Gesiel, o irmão de Abigail, que tinha sido noiva do Dr. Saulo de Tarso. Gesiel, ele, após uma série de condenações que ocorreram com o pai dele, ele esteve nas galés e certa feita foi liberado e aportou numa praia ali da Judéia e se transformou em cristão e veio a ser um grande divulgador com facilidade de oratória naquela agremiação cristã pioneira nos arredores de Jerusalém e próxima, portanto, de todas as ações dos primeiros apóstolos diretos do Cristo. Então, Gesiel era um orador nato e quando o Dr. Saulo chegou lá, sentiu-se apequenado perante o raciocínio e a palavra fácil de Gesiel, e aí vem toda aquela série de perseguições até a sua execução mediante apedrejamento. Estevão foi, portanto, o primeiro mártir do cristianismo e nas mãos do Dr. Saulo de Tarso. Agora que Paulo passou por uma transformação, o espírito Estevão é quem o ajudava. Passou a ser o seu orientador. Então tem alguma razão muito forte nessa ligação entre ambos. E isso é tão claro que Emmanuel nos fala, inclusive, que as próprias epístolas foram sugeridas por Estevão a Paulo, quando ele não teria mais condições de viajar ou de atender a todas as solicitações. Então Estevão era, na verdade, como que um orientador espiritual de Paulo. Daí a razão de nós encontrarmos em alguns momentos quase que uma simbiose e Emmanuel ter chamado o romance de Paulo e Estevão. O que foi escrito no romance? Aí tem um detalhe histórico também. Chico frequentava na própria fazenda Modelo, à noite, todas as quartas-feiras, a reunião do Evangelho no lar da família Joviano.
Então, durante os anos 30, os anos 40, até 1952, ele frequentava essas reuniões do Evangelho da família Joviano. E lá ele psicografava pequenas orientações diretas, algumas mensagens mais gerais e também muitas observações do próprio Espírito Emmanuel. E nessa assinada por Emmanuel, no dia 25 de junho do ano de 1941, Emmanuel se dirigiu ao Rômulo Joviano e aí nós destacamos um trecho. Os últimos retoques ao livro da biografia romanceada de Paulo de Tarso poderemos concluir em breves dias. Reconhecidamente agradeço a leitura feita pelo nosso irmão. Rômulo Joviano foi, portanto, o primeiro leitor, ainda no manuscrito psicografado por Chico. E nessas condições, ele fez ali alguma análise a pedido do Chico. E Emmanuel agradece a ele e fala que estava prestes a concluir. Efetivamente, poucos dias depois, no dia 8 de julho, Emmanuel assina a apresentação dando por concluída a obra. E o livro é encaminhado à Federação Espírita Brasileira, que à época tinha sua sede no Rio de Janeiro. E passa então por toda a etapa de preparação para a publicação. O que aconteceu um ano depois, no mês de julho do ano de 1942. Antes, porém, no mês de maio, a revista Reformador já trazia um artigo assinado por Ismael Gomes Braga, que foi diretor da FEB, esperantista, autor de livros, né, e grande colaborador do Reformador. Nesse artigo da edição de maio de 42, que tem sob o título Mais um livro para o futuro, entre outras, Ismael comenta o seguinte: é uma biografia romanceada do tipo das biografias modernas, mas diferente destas pela sua finalidade. No livro de Emmanuel, os principais personagens nos traçam regras de conduta, abrem roteiro para a humanidade. E este é realmente o objetivo do autor espiritual. E o articulista, inclusive, fez aí uma profecia. Pela beleza da forma e elevação dos ensinos, é sem dúvida uma obra de grande futuro. E tem sido, né? E nós temos comprovado o valor e a oportunidade deste livro de Chico Xavier. No mês da publicação de Paulo Estevão, sai uma resenha em Reformador, assinada por Alexandre Dias. As cenas e os cenários, bem traçados, como a perfeita caracterização dos personagens, prendem a atenção do leitor. Emmanuel, ele escreveu com tanta realidade, com tantas cores, que ele conseguiu passar para escrita todo o episódio, a epopeia da vida de Paulo, que nós temos sempre a sensação de estar assistindo a um filme muito bem feito. E é por essa razão que até hoje eu não assisti nenhum documentário, nenhum filme sobre Paulo que me agradasse. Porque na minha memória vem a leitura de Paulo Estevão, com toda aquela riqueza de descrições de cenários. E é por essa razão que a Federação Espírita Brasileira não licenciou e nem licenciará por algum tempo o romance Paulo Estevão para ser transformado em filme. Porque a hora que o fizer, terá que ter a certeza de que será uma grande produção e de altíssimo nível, fazendo jus à obra-prima de Chico Xavier. No mês de novembro de 1942 ainda, Reformador traz um artigo de um autor bastante conhecido aqui das terras catarinenses, né? Arnaldo Claro de Santiago, que também foi diretor da FEB e articulista, e escreveu o artigo Paulo Estevão, Os Mártires da Fé, onde nós destacamos: como romance histórico de cunho realista, é de admirável tessitura, de um sabor clássico que agrada mesmo aos mais exigentes.
Assim surgia Paulo Estevão no nosso cenário literário. Nós temos até hoje as melhores informações sobre as repercussões desse romance histórico. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, num daqueles capítulos que comenta trechos do Novo Testamento, ele faz o seguinte comentário ou avaliação. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Essa frase é muito profunda e hoje nós espíritas estamos precisando mirar bem nessa frase. Sabe por quê? Emmanuel está dizendo que o médium é menos importante que a mensagem. É isso que ele está dizendo no português claro. E é isso que nós temos que começar a prestar atenção no movimento espírita. O destaque tem que ser feito para a obra, para o conteúdo e não para pessoas. Ou seja, Paulo era sim intermediário de maravilhas, mas as maravilhas não eram dele, as maravilhas vinham do alto. Assim somos todos nós espíritas e todos os médiuns também. Ninguém é detentor de nada. Nós somos meros intermediários ou, como diz o Cristo, servidores. E ele nos deixou claro: eu vim para servir e não para ser servido. Outra avaliação importante, Emmanuel faz sobre o apóstolo. Aquela mesma mensagem histórica de 1940, quando ele relata o seu encontro com Paulo, junto à Porta Ápia, em Roma, lá no final ele diz o seguinte: o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. E esse é o nosso desafio na atualidade. Como que nós, espíritas, tendo a certeza da imortalidade da alma, sendo detentores de todo esse conhecimento de natureza espiritual, podemos aclimatar a flor divina do Evangelho no mundo de nossos dias. É essa reflexão que Emmanuel suscita na realidade com o romance Paulo e Estevão. E essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, iniciando o desenvolvimento desse seminário. É para permitir que cada um de nós pensemos na vida de Paulo, no assessoramento espiritual dado por Estevão, nas vivências de todos os pioneiros do cristianismo, e lembrarmos que nós estamos vivendo ainda o início do movimento espírita, que tem apenas pouco mais de 150 anos. É chegado então o instante de buscarmos em literaturas boas, firmes, consolidadas pela base doutrinária em Kardec e pela base cristã no Evangelho de Jesus, para espelharmos as nossas ações dentro e fora do movimento espírita. Nós paramos por aqui e agora a Célia vai desenvolver a parte que analisa a transformação de Saulo até Paulo.